Olá, boa tarde. Eu sou Elisa Duarte, editora do site da Estilo, e hoje eu estou aqui com a Rita Heroína, Olá. que é consultora de imagem e estilo, e com a Melissa Vaz, Oi. nossa repórter, que vai fazer esse live aqui com a gente. Sobre cores, sobre combinação de cores e como usar, né, a força das cores no seu dia a dia, né, Rita? Isso mesmo. Eu falo sempre que as cores transmitem mensagens e a gente tem que se aproveitar disso no nosso dia a dia e usar bastante cor. Inclusive, eu já quero saber porque estão todas de preto, né? Elas me chamam para falar de cor, então de preto. A gente estava brincando com isso antes de começar aqui, né? Falando de cores, nós duas de preto. Então, porque a gente pensou aquela coisa, eu acho que a maioria das pessoas pensam, que é, vou colocar preto para não errar. Então... Só que aqui nos bastidores eu já ouvi umas diquinhas da Rita e eu já mudei meu pensamento, né, Rita? Então, o preto é realmente uma cor atemporal, é uma cor também muito ligada a essa questão da neutralidade, mas eu acho que a gente tem que abrir mais o universo das cores. Então, por exemplo, hoje eu optei muito por um fúcsia. A minha pele é uma pele que combina bem com o tom de fúcsia, é um tom mais alegre, é um tom mais vibrante, né? Permite também o meu contraste, a diferença de pigmento que eu tenho do com o meu cabelo, com o meu tom de pele. Eu acho que as cores ajudam nessa questão da personalidade também, da forma como você fala. Eu sou fã das cores. Mas o que você acha do preto em si? Que mensagem que eu estou passando hoje? Vai, eu estou toda de preto. O preto eu acho uma cor muito fria, eu acho o preto bacana, o preto tem aquela questão que emagrece, sim, é verdade, as pessoas sempre perguntam isso. É uma cor contrátil, mas eu acredito que o preto também, em determinada época da nossa vida, principalmente quando a gente está bem mais velho, ele marca um pouco mais, aparece um pouco mais a questão das marcas de expressão no rosto, às vezes uma ruguinha, porque ele é meio que uma tela, né? Então ele projeta tudo aquilo que tem para ver. Então, normalmente você vai ver muito colorida. E agora, por exemplo, deixa eu só falar para a audiência que elas podem mandar perguntas, dúvidas sobre as cores, porque aí a Rita responde aqui, tá bom? E tem gente aqui, por exemplo, que fala, eu gosto de preto, amarelo, azul, e quer só usar essas cores. Eu falo assim, você tem que estar confortável com a cor que você está usando. O azul, eu sempre falo, é uma cor fria e é muito relacionado ao ambiente de trabalho. Então, por exemplo, azul marinho, os azuis mais fechados, é uma cor para apostar, por exemplo, numa entrevista de emprego, no universo mais formal, por exemplo, eu acho uma cor bacana para se usar. Agora, os azuis, por exemplo, um azul bique, um azul mais alegre, eu acho que é um pouco mais juvenil, traz um pouco mais de jovialidade, mas é uma cor super bacana também para apostar, um tom de azul. E entre essas cores profissionais, tem o azul e qual mais que você indica para usar no escritório? Vai. Então, os tons também relacionados aos tons de terra, então os tons de marrom, os terrosos fechados, né, que a gente fala que são tons racionais, também são bacanas para o universo do escritório. Claro, para as profissões que são bem tradicionais, né, porque também escritório, por exemplo, publicidade, arquitetura, aí dá para você brincar com as cores, mas normalmente os escritórios que são um pouco mais formais, o próprio preto, o azul marinho, o cinza chumbo mais fechado também é bacana, porque são cores mais tradicionais, são cores mais formais. Isso eu falo também que é a questão da profundidade. Quanto mais escuro e profunda é uma cor, mais formal, claro, depende da modelagem, o corte da roupa que você tá. Mas isso deixa a coisa um pouco mais formal. Se for uma roupa micro ou muito oversized, dependendo isso, muito solta, muito babado, claro, depende da modelagem que você tá, comprimento. E essas cores do azul mais escuros, tons terrosos, eles ficam bem juntos? Dá para combinar, por exemplo, uma calça azul, uma camisa marrom? Como que Super. Eu falo que esses tons mais neutros e fechados, eles ficam muito bem juntos. Então, a maioria dos neutros, cinza, o marrom bem escuro fechado, o próprio chocolate, o azul marinho, são cores que juntas ficam super elegantes, conversam muito bem. Legal. E que cores você acha que combina mais com o inverno, assim? Tem isso? Então, no inverno, eu falo assim, para as mulheres que são invernais, que eu classifico muito as pessoas com esse método que a gente chama de sazonal, que relaciona a coloração da pessoa com as estações, né? Por exemplo, as pessoas de inverno, elas ficam muito bem com os tons de pink. Eu sou uma mulher de inverno, por exemplo. Então, pink, fúcsia, verde muito vivo, aquele verde da bandeira, todos esses tons vibrantes ficam muito bem. E essa coisa de no inverno ter que usar só preto, só cinza escuro, isso não tem nada a ver, sabe? Você pode super e deve também abusar das cores. Isso traz mais aproximação.
especialmente porque a gente já mora numa cidade que é muito concreta, que é aquela coisa muito, né, fechada. Então, trazer um pouco mais de cor, eu acho que deixa a imagem mais leve, aproxima mais as pessoas umas das outras. A gente tem umas fotos, né, uns slides que a gente gostaria de ver para você ver. comentar, né? Vamos. E aí, eu também tenho uma pergunta, olha lá. Ah, legal. Linguagem das cores. Vamos falar um pouquinho das mensagens das cores. A gente trouxe aqui, né, Elisa, o círculo cromático. A gente pode mostrar aí para as pessoas que estão nos assistindo. E eu falo assim, a mensagem das cores dá para a gente saber, especialmente pela temperatura que elas têm, né? Então, a gente divide as cores em quentes, frias ou neutras. As cores quentes, que são as solares, então, os amarelos, os laranjas, todas as cores que são referenciadas pelo sol, a gente fala que são cores de aproximação, são cores quentes. E as cores mais frias são muito mais ligadas ao ambiente de trabalho, podem ser um pouco mais formais, então são os azuis, os verdes, o próprio roxo. Também são cores bacanas que trazem equilíbrio, sabe? A pessoa mais centrada. Então, dá para passar também essa leitura. Por exemplo, né? Então, você quer me dizer que hoje eu vou sair para fazer amigos. Opa! Adoro! Aí eu ponho amarelo, é isso? Isso, ponho laranja. Amarelo, laranja. Os próprios tons terrosos que puxam para o alaranjado, a gente fala que são essas cores de aproximação que agregam, que você sabe, tem vontade de chegar perto da pessoa. Mesma coisa quando você Tipo usa assim, muita textura. Vou sair de red orange. Tipo assim, pode ser? Super. Super. Um laranjão. E você fica bem, porque você tem também no seu tom de pele um pouco de pigmento mais amarelado. Então, você provavelmente segura bem também esses tons terrosos, alaranjados, né? Os tons outonais. No outono a gente vê, né? As tons de folhagem. Agora está super em alta, né? Sim. Os tons de terrosos. Então, para quem curte, é uma boa. Estão perguntando aqui, a Axa Maia perguntou se o caramelo é mesmo a cor que vai bombar no inverno. O caramelo, super. A gente está vendo em todas as vitrines, mesmo no ambiente de joias, de bijus, está sendo muito usado o caramelo. É uma cor super chique também para se usar. Botas, nos sapatos, vai vir muito forte, com certeza. E aqui, por exemplo, então o dia que eu não quero, sei lá, quero passar um ar mais sério, então eu vou pro cinza. Um azul marinho, próprio preto, um tom mais fechado. Passa um pouco mais de você estar, tipo, mais reservada. Claro, depende, né? Se você não tá com batomzão, vermelho, né? Que é como esse você tá slide com que tá cabelo. aparecendo aí também, né? Esse que tá aqui. Nossa, que tendências de cores de cabelo que estão na moda. Olha, de cabelo agora está tendo muitos tons mais amarronzados, os próprios tons que puxam um pouco para o chocolate, para o caramelo, né? As pessoas que têm o cabelo muito preto agora estão mexendo, não está deixando o cabelo mais tão frio. Algumas mechas também que puxam para o cobre. Ruivo também, a mulherada ainda tem muita ruiva aí apostando, querendo ficar ruiva. Então, acho que são alguns dos tons que vão vir forte. Voltando um pouquinho, falando do preto ainda, a Marcela está perguntando, existe alguma explicação para as mulheres que têm dificuldades em desapegar do preto? Eu acho que é o seguinte, as mulheres têm essa dificuldade, primeiro assim, porque o preto é o mais fácil, ela abre lá o armário, ela não quer pensar muito, também não tem tempo, né? Mas é pro dia que você tá sem muita criatividade, a gente sempre pensa, preto. Preto, vai lá, então, eu quero parecer mais magra, preto. Eu acho que essa questão dela não querer se desapegar é porque tem a questão de não querer ousar, né? De não querer se experimentar. E eu falo para a mulherada, tem que se testar. Então, fica na frente do espelho, né? Então, para quem está assistindo a gente, vai no seu guarda-roupa, abre, pega aquela peça laranja que você tem, pega o vermelho, veste, se olha, vê como é que você vai resplandecer, como é que vai ficar a tua pele. Experimenta, né? A mulherada não tem essa paciência, mas é importante saber. Até para saber quanto de colorido você tem no seu armário. De repente, deixa o armário um pouco mais versátil. Porque quando eu vou fazer closet, eu abro assim, é um meio pavor, assim. Preto, cinza, azul marinho. Eu falo, gente, por favor, não tem nada aqui, só tem isso. Então, acho que você precisa se permitir, usar, experimentar, misturar um pouco. Agora, eu queria falar um pouco do que você me falou dos contrastes. Ah, isso é legal. Porque foi uma surpresa. Porque, vou falar o que eu imaginava, tá? Eu imaginava que as pessoas que tinham tudo neutrinho, sabe? A cor do cabelo, com a cor da pele, a cor dos olhos, que... Tudo muito parecido. Tudo muito parecido. Tinha que usar cor
podia usar roupa contrastante que, pô, já que você é toda neutra, o contraste podia vir da roupa, né? Mas a Rita disse que não tem nada a ver. Eu falo o seguinte, que o que vai harmonizar melhor, eu falo assim, né, Elisa? Assim, a gente pode tudo, não tem essa, eu não posso contar, todos nós podemos tudo, mas fica mais harmônico, fica mais interessante na roupa quando você repete o contraste que já é seu. Então, uma mulher, por exemplo, que tem o cabelo mais escuro, vou me usar nesse caso, a pele mais clara, o olho num tom de marrom, eu tenho diferença de cores, então eu vou segurar mais mistura de cores. Eu trouxe até alguns slides aqui também de algumas atrizes para a gente passar, que fala sobre isso. Então, a pessoa que vai poder misturar mais estampa, vai poder fazer P e B, vai poder misturar, sei lá, um pink com um branco e um preto, tudo no mesmo look, porque ela já tem essa diferença de cores nela. Tá? Então, de repente, um olho verde, um cabelo bem ruivo e uma pele branca. É uma pessoa que consegue brincar mais no universo das cores do que uma pessoa que, sei lá, é loira, branquinha. E esse da parte do contraste? Legal. Esse do contraste eu trouxe exatamente para isso. Então, no primeiro caso, que é a Kate, ela tem baixíssimo contraste, certo? Então, ela tem o cabelo loiro, ela é super branquinha, o olho claro também. E vocês podem ver, quando ela vai para as premiações, quando ela está de tom pastel, ela fica assim, um deslumbre. Então, aquele verde água, um rosé clarinho. Por quê? Porque ela repete uma coloração que é natural dela. Está repetindo na roupa, está repetindo nas joias. E uma pessoa, a Katy Perry, que a gente colocou ali também, tem um super alto contraste. Ela está ali com o cabelo bem preto, o olho verde, branquinha. Isso também permite ela usar, por exemplo, uma estamparia de floral com preto e branco na mesma roupa e um batonzão vermelho vivo, cor de sangue. Porque combina com ela. Ela pegou algo que já é natural dela e repetiu no visual. Claro, faz todo sentido isso. Legal. E agora tem a Tamires Ribeiro, ela está perguntando, ela é morena. Tá. E ela falou que ela usa bastante preto por causa da silhueta dela, tal. Que ela está falando de plus size, das meninas mais gordinhas. E ela está querendo uma alternativa ao preto. Que, na minha cabeça vem logo o azul marinho, mas um sabe verde. Uma cor bacana? Um verde musgo escuro. Thaís? O nome dela? Tamires, você pode, por exemplo, apostar num chumbo, que é uma cor que a mulherada não aposta mais. O cinza é uma cor bacanérrima, um cinza mais fechado, um verde musgo. O Marsala, que foi ano passado, vocês lembram? Que foi a cor que estourou, continua. Apesar que a Pantone elegeu o verde, mas a gente tá vendo ainda muito vinho. Sim, o vinho também para substituir o preto, poxa, super legal. Dá um ar mais interessante. Não é que a gente não vai usar preto, tá, gente? Não é isso, eu uso também muito. Mas tem cores que podem trazer mais interesse ao look do que só o preto. Tá. Vamos falar do efeito das cores no cabelo? Vamos. Ó, colocou Ai, gente, esse slide tá muito legal, porque tá bem nítido. No primeiro caso, olha lá, Kim. Vocês lembram quando ela pintou o cabelo nesse loiro bem amarelado? Gente, não rolou tão legal. Porque não é assim da coloração dela, né? Ela fica bem melhor realmente quando ela tá morena. Então, o que é que a gente percebe? Quando a pessoa usa um tom no cabelo que não é um tom bacana, traz uma sensação de palidez. Às vezes até você olha para a pessoa, parece que a pessoa está meio doente, sabe? Caidinha, assim, tristinha. Então, ela não realça a beleza que é natural da pessoa. Quando você está com uma coloração bacana, que é sua, isso traz mais juventude e também disfarça a questão de, por exemplo, quem tem muita olheira, que já tem muita marca de expressão, quando coloca uma cor bacana no cabelo, disfarça também essas marcas. É muito interessante, porque a cor, eu falo que ela tem esse efeito de lifting no rosto, no corpo, dependendo de como você faz, ajuda muito. Super, né? Mas já tem as cores que já dão efeito, você acha? Sim, que super. cores são essas, então, que dão efeito lifting? Então, olha, por exemplo, eu trouxe aí também num slide, as mulheres ruivas, quando elas estão, por exemplo, de verde, né? As ruivas que têm a pele claro mais quente, elas... É impressionante, quando está muito próximo do rosto, o efeito que dá no rosto, sabe? Ilumina, deixa a pessoa mais, até de certa forma, mais jovem, aproxima das pessoas. E ruivas adoram verde, né? Ruivas adoram verde. A Julianne Moore, Marina Rui Barbosa, super. Elas sempre estão com círculo, né, gente? E aqui no círculo, elas exatamente. Elas são terríveis. Né? Com certeza. Aqui no círculo, é exatamente para mostrar isso, ó. As ruivas, os vermelhos ficam muito bem com os verdes. A gente fala que são cores que se complementam. Já mostra todo o contraste, né? Agora, cadê o vermelho e o rosa? Vermelho e o rosa, tá aqui, ó. Eles já estão na mesma. Eles estão praticamente na mesma família. Por isso que o vermelho e o rosa, eles ficam
super bem juntos. É uma combinação maravilhosa. A gente vê muito no Street Style também, né? O pessoal Inclusive, usa bastante. a gente subiu uma matéria hoje no site sobre isso, né? legal. Vermelho e rosa no Street Style. Sim, é porque Adoro. a gente... Que tem rende umas muito produções look. incríveis, né? Super estiloso, eu adoro. E quais combinações? Mostra de novo o cardzinho e fala das combinações. Vamos falar algumas combinações que são bacanas para fazer. Então, vejam só, mesmo o vinho com o verde. Deixa isso. Que tá legal? Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Os tons de vinho e rosa com os tons de verde. E o verde e amarelo também ficam muito bem juntos. Eu vou só abrir aqui para mostrar. Porque no círculo a gente fala que são cores vizinhas ou análogas. E quando você mistura esses tons próximos, isso deixa o look também super interessante, tá? Vão já perguntar onde tem esse círculo aí, você me pergunta. Nas papelarias, nas gráficas. Na internet, né? No Google, vai lá, Qual que ele é o tá nome lá, dele? círculo cromático ou roda de cores. Pronto, gente. Simples Já encontra, assim. né? Dá pra fazer várias combinações, no mínimo Cola umas na 50. parede Cola na parede e vai lá misturando as cores. Vem em caixinha de lápis de cor também. É. Ai, tem gente aqui. Ai, Rita linda. Estão adorando. Beijo. Adoramos suas dicas. Prazer estar aqui com vocês. Que Sensacional. Já que a gente falou de cabelo, vamos falar de maquiagem? Então, Vamos. você estava falando do batom vermelho, né? Que, por exemplo, que é um tom que, assim, toda mulher tem seu batom vermelho em casa. E tem o vermelho certo para cada... Para todas, porque tem mulher que chega para mim e fala, Rita, mas eu não tenho coragem, eu não seguro um batom vermelho, não é para mim, eu acho que eu não tenho... Toda mulher tem o seu vermelho, o que é que acontece? Tem mulheres, por exemplo, as mais morenas, os cabelos mais castanhos, ficam mais bacanas, com vermelho de repente um pouco mais para o cereja, que é as que tem pele mais fria. Já as mulheres, de repente, num loiro mais quente, as mulheres mais bronzeadas, aí fica mais bacana no vermelho mais alaranjado. Mas todo mundo tem o seu vermelho, todas podem usar vermelho. Só tem que ver essa questão, de repente é um vermelho mais cereja, um vermelho pro laranja, um vermelho sangue, mas todas nós podemos. Olha, eu achei uma pergunta aqui muito interessante, porque ela somou a textura do tecido com a cor, porque ela ficou em dúvida. De repente o veludo, sabe veludo molhado? Agora está super em alta, muito. Né? E ela quer saber se essa textura influencia na cor. E se tudo bem? Tudo bem, a textura eu falo sempre assim. E se combina com um monte de coisa? Textura tem que ter um pouco de cuidado só no seguinte, porque a textura, onde o olho da gente olha no lugar onde está a textura, aumenta um pouco. Então, se você de repente é uma pessoa que quer disfarçar algum ponto na sua silhueta, é interessante usar uma textura que seja num tom um pouco mais fechado, um tom um pouco mais vibrante. E ainda mais com textura pode deixar a coisa um pouco maior. Mas não tem problema nenhum, pode usar a cor que fica bem nela com textura. E estampas coloridas? Estampas coloridas é aquela coisa, se você, eu falo, por exemplo, cabelo tem estampa. As pessoas me perguntam, Rita, então como é que faz? Por exemplo, um cabelo que tem muita mecha, uma pessoa que faz mechas em tons bem diferentes no cabelo dela, é uma pessoa, por exemplo, que vai segurar bem estampas também nas roupas. Né? Estampas eu falo que são mais criativas, são mais casuais, deixam o look mais casual. Eu sou super fã das estampas também. E aqui tem uma pergunta muito boa. Que bom, eu tô cheia de perguntas ótimas. Tem alguma cor que realmente não combina uma com a outra? Você fala, não, isso não, por favor. Existe isso? Ai, gente. Pergunta difícil. Isso o quê? Olha, acho que não, porque até quando você mistura cores que são da mesma família, então, por exemplo, os monocromáticos, que você brinca com os tons, você faz um vermelho, sei lá, uma sala vinho, de repente você faz um rosé que está na família próxima, também fica bacana. Eu acho que tudo depende do tecido que você está usando, das texturas que você está apostando, né? Claro que aí se é uma pessoa que não tem uma personalidade, que segura muita mistura de cor, eu acho que tem que ser respeitado. Às vezes eu vou vestir uma mulher que ela é extremamente recatada, não é uma pessoa que gosta muito de falar, é uma pessoa que quer estar mais na dela, que tem um trabalho que ela trabalha mais sozinha. Eu não preciso encher ela de cores, ela não vai se sentir bem, não representa quem ela é. Mas se você é uma pessoa que aquela cor traz a sua personalidade, eu acho que sim. A gente tem que respeitar quem Tem que a gente respeitar. né? É igual ao estilo, quando eu vou vestir alguém. Eu tenho que vestir aquela pessoa respeitando o estilo que ela tem, qual é a mensagem que ela quer passar para o mundo. Mesma coisa a cor, né? Se é uma pessoa mega fechada, recatada, eu não vou pegar um fúcsia, colocar um batonzão vermelho, né?
um esmeralda gigante, vai. Mas não, você né? não tenta nem inserir assim gradualmente? Tento, super. Tento super. Começa um brinquinho pequeno e daqui a pouco tá com grandão. Assim. Tento super. De repente vai uma perolinha já, sabe, colorida, e aí vai aos pouquinhos. Mas é engraçado, meninas, porque as cores, depois que você começa a experimentar, você não solta mais. Sabe, você vai pegando gosto, eu falo. E aí você começa com um batom, laranja, no outro dia você já coloca, sei lá, uma argola com uma pedra mais colorida. Depois você quer colocar um vermelho no pé, que também é uma produção super interessante para quem gosta muito de preto como vocês. Toda de preto, e o pé tem um verde, um pé tem um vermelho, um pé tá com laranja, cor, né? um ponto de cor para quem quer começar. Também é uma coisa legal. Mas por que você acha que tem essa resistência tão grande às cores? Olha, eu não sei, mas isso eu acho que tem a ver um pouco com a questão do lugar. Porque, por exemplo, eu sou do Ceará. Ah, não Por vai. exemplo, o pessoal do Rio, porque, né, que eu tenho também meus amigos vão sempre pro Rio. O pessoal se permite um pouco mais. Então, acho que Rio, Nordeste, os lugares que tem assim um pouco mais de praia. A cidade, né, ela a cidade te deixa um pouco mais, te inspira, né? te inspira ou tira ou a não. sua inspiração. É, acho que tem um Que pouco São Paulo disso, tem será? essa coisa, você tá no metrô e tá cheio e aí você vê só Tá preto todo mundo e de cinza. cinza, preto e calça jeans. Sim. Né? É impressionante isso. Realmente, as pessoas são mais coloridas no Nordeste. Alô, Nordeste! Beijo! E ó, a Rosana Artero, conheço você dos nossos lives. Oi, Rosana! Ela perguntou se essas dicas funcionam para pessoas com 50 anos ou mais. Super, funcionam super. E eu acho o seguinte, que aí é que é um momento bacana também de investir. Porque 50, 60, quando a gente vai ficando um pouco mais madura, e eu falo que a mulher, assim, a idade que eu acho que a mulher está mais plena, eu sonho com os meus 50 anos, tá usando roxo, verde, eu vou que vou. Porque é o momento também que você começa a criar um pouquinho mais de marcas de expressão, de repente você já tem uma ruguinha que te incomoda, e aí se você usa uma cor bacana que disfarce isso, que não precisa ser só preto, tá, Rosana? Isso já vai te ajudar muito, vai Nós trazer não somos mais... exemplos, né? Elas não são muitos exemplos para cores, brincadeira. Mas Só isso hoje. vai super, sabe, ajudar nessa questão de disfarçar até as olheirinhas. Eu tenho bastante olheira, então eu acho que inclusive isso... Quando eu coloco uma cor de repente mais viva, claro, né, faço um corretivo bacana, isso me acende, me deixa um pouco mais astral, me dá uma iluminada. A Heloísa falou que está assistindo do Ceará e que você é maravilhosa. Obrigada! Elas são maravilhosas. Tô A adorando. Tati Marinho, ela falou que ela é muito colorida. A Madalena Andrade, que maravilha. Eba! Não, elas adoram. E a- Gente, cor é vida. Vamos apostar nas cores. As cores falam todas as línguas. Maravilhoso. E quais são as... Não, essa aqui a gente já falou das cores do outono, né? Que a Falamos gente... os terrosos, o verde militar também é super bacana. E agora no outono também vai vir com tudo. Os tons de chocolate, caramelo. Todas essas coisas que lembram as folhagens. E eu falo para as pessoas, elas perguntam, mas Rita, como é que é para combinar com aonde eu vou me inspirar? Ótimo. Então, olha lá, ali tem algumas mulheres com alguns tecidos e algumas cores, né? De várias cores. Então, coisas para você se inspirar. Na natureza. Os próprios pássaros, os animais, são assim, tipo, quem mais sabe combinar cor na vida. Se você olhar nas penas, eles fazem Eu já os coloridos. tinha pensado nisso, sabia? Então, eu falo para a mulherada, vai olhar obras de arte, os quadros, as pinturas. A própria natureza é o que nos inspira. Então, agora, por exemplo, tipo, Nova York no inverno e no outono, vai no Central Park. Gente, é um deslumbre. As folhagens, as flores, tudo isso são inspirações bacanas para você ter essas misturas de cores. Ai, que legal. Bacana, né? Eu nunca tinha... Eu tinha Super. pensado já nos pássaros, assim, mas na cidade eu não tinha percebido ainda o quanto ela influencia, né? Os É bichos, só saber a olhar, natureza. né? Com É certeza. complicado. Então, se você olha, de repente, assim, um final de tarde, no final de verão, você olha as cores, elas são um pouco mais empoeiradas, acinzentadas, dá um efeito super bacana também no céu. E dali dá para você ir brincando com a história. E, por exemplo, sabe, echarpe, lenços, que cores são melhores, são mais neutras para você combinar com seus looks? Sabe, uma echarpe que vai combinar com tudo. O cinza, eu falo que é a cor da neutralidade. Então, de repente, se você acha que você está com muita cor, está com cores muito fortes,
joga um echarpe cinza ou num chumbo, que você vai sentir isso mais calmo. Os próprios tons de marrom mais fechado também é bacana sempre todo mundo ter, né? E mesmo o preto, nesse caso, vamos lá, preto também. E para pessoas que têm seios grandes, que cor que é, assim, uma cor que ajuda a disfarçar, que se ela estiver usando um decote V? Isso é uma pergunta bacana. As cores vivas, as cores mais fortes e intensas, elas podem causar essa sensação de estar um pouco maior, né? E as cores claras também, elas expandem. Então, de repente, se você tem um pouco mais de busto, mas você quer usar uma cor assim, então aposta, por exemplo, no decote V, ou usa, de repente, aquela cor, só que uma cor mais escura, mais profunda. Quer ser o vermelho? Então que seja o vinho. Quer que seja o azul? Então vou no azul marinho. Quero que seja o verde? Então vou no verde oliva. Eu continuo usando aquela cor, mas ela é um pouco mais fechada. Aí, quando a cor é mais escura e profunda, a sensação é que aquele espaço ali diminuiu. Legal. E você tem alguma dica, assim, certeira para as pessoas escolherem as cores que mais valorizam elas? Super. Você vai em casa, vai pegar principalmente preto, alguma peça totalmente preta, uma peça totalmente branca e vermelho. Essas 3 cores falam muito sobre a leitura da sua imagem. Veste aquela cor, tira toda a maquiagem, se você tiver de maquiagem, fica na frente do espelho e olha como é que ficou o seu semblante. Porque é impressionante, meninas, quando você coloca uma cor que não te faz bem, a sensação que dá é que você envelhece, é aquilo que eu falei, que você está mais caída, que você não dormiu bem. Então, quando você coloca uma cor e te acende, você percebeu, nossa, sabe, parece que até que tem um efeito de maquiagem, aquela cor é bacana. E é por isso que eu sempre falo, o preto nem sempre é a melhor cor para todo mundo, depende. Tem mulheres que usam preto e o efeito não é tão legal no rosto. Tem que testar. É isso, abrir o guarda-roupa e, né? Porque a minha maior preocupação, porque eu sempre escuto falar que, se você usar bege, você vai ficar apagada, né? Se você usar rosado, rosado, você vai ficar apagada. Fica mesmo? Em algumas pessoas tem essa sensação, sim. Quando usa uma cor muito próxima da cor da pele, aquela sensaçãozinha, né? Tipo, ela tá muito mortinha. Ou parece que tá nua, né? Ou parece que tá nua, que é pior ainda. Então, é interessante você subir um pouco o pigmento nas cores da sua pele. Isso sim vai deixar um pouco mais interessante. E uma dica bacana, meninas, quando você tiver assim, com essa sensação que aquela cor te deixou assim apagadinha, que não é pra você, investir na maquiagem. A maquiagem é o salva-vidas nesses casos. Então, coloca um batom num tom mais vivo e bem diferente da cor que você está usando, marca um pouco mais o olho e aposta nos acessórios, porque eu acho que os acessórios é o que vão fazer o diferencial. E sobre acessórios, quais são as cores de bolsa que toda mulher deve ter? A Mônica está perguntando. Essa pergunta eu adoro, porque assim, eu gosto de cores todas, né? Você vai na minha casa, tem pink, todas as cores, mas eu acho que sim, tem algumas cores que são bacanas para ter, que vão bem com tudo. Então, sei lá, um tom de chocolate, um caramelo, uma própria bolsa preta, que ela vai conversar bem com praticamente todas as cores. Um off-white, pode ser bacana também, um off, né? Um camelo. Então, os tons mais sóbrios, sim, são interessantes para os tons de bolsa. Gente, a gente precisa encerrar. Já! Mas eu prometo que a gente vai responder as perguntas de vocês aqui à mão. E lembrando que esse vídeo vai ficar disponível na nossa página, então se você perdeu algum detalhe, é só voltar daqui a pouquinho e assistir de novo. Gente, e nas redes da Rita, né, gente? Me sigam lá, Rita Heroína com H, tô no Instagram, Facebook. Mandem perguntas. É isso por hoje. Tchau. Tchau, obrigada.